aqui hoje no ADVcast, no primeiro dia da Conferência Estadual de Santa Catarina, da Advocacia Catarinense, e eu tenho a honra de receber Paulo Marcondes Brincas, que é um amigo, antes de tudo, e a minha maior felicidade é poder te chamar de amigo. É ex-presidente da Ordem, é o que a gente chama de sempre presidente da Ordem, da Caixa, já esteve, assim, em todos os lugares na OAB, professor de uma geração de advogados em Santa Catarina, né? Deu aula durante muito tempo de direito comercial, direito empresarial, um formador de opinião, um cara que, enquanto presidente, numa situação que demandava uma fala firme e forte, vira e fala, porque a tribuna é o solo sagrado da advocacia, e todo mundo ficou assim, meu Deus, só o Brincas. Nem eu lembrava disso. Nossa, eu sempre lembro, quando alguém fala a tribuna é o solo sagrado da advocacia, eu sempre lembro do Brincas tirando isso assim, ó, da cachola, num momento muito... um momento que, sei lá... Saiu sem querer, sabia? Sim, exato, e essa Saiu beleza da frase, porque eu lembro que tu falou, nossa, saiu sem querer, e aquilo... Como que saiu sem querer? Teria que pensar 200 anos pra sair essa frase naquele momento, assim. Mas tu sabe, e é isso que é lindo. Tu sabe que naquela época tava uma confusão por causa disso, né? Tinha um problema grande lá com o Tribunal de Justiça. Mas eu sempre achei que fazer uma defesa oral, seja no âmbito criminal, no júri, por exemplo, mas seja no âmbito civil, ou mesmo no criminal, no Tribunal de Justiça, eu sempre considerei isso o ápice da advocacia. Quando eu vou fazer uma sustentação, eu me sinto muito honrado de estar ali. Porque no início da profissão, que eu não tinha processo para estar e fazer sustentação oral, nada, e eu via os advogados indo fazer sustentação oral, eu achava o máximo, assim, eu achava... E a tribuna é o lugar de fala, né? E a fala é o nosso instrumento. Então, quando deu aquele problema todo, eu estava no meio de uma entrevista, de uma coletiva, eu era presidente na época, e aí eu lembrei da tribuna e a única palavra que me veio na cabeça é sagrado. É o sagrado da nossa profissão, é o solo sagrado. E aí saiu, mas não foi pensado nem nada. E isso deu um rolo na época, porque a magistratura de solo aqui, solo dentro do tribunal é da magistratura, não é de advocacia. Deu um rolo danado. E é uma frase linda e pujante, assim, ó. E é isso, e a beleza daquilo foi que tu trouxe aquilo do nada. E eu lembro, assim, do Rafael comentar, só o Brincas, pra no momento de ser pego de surpresa falar algo que, meu Deus, enfim, Brincas, é você. E eu queria só terminar a tua qualificação, que é o patrono. Paulo Marcondes Brincas é o patrono da Conferência Estadual da Advocacia de Santa Catarina de 2026. E vocês quase me matam do coração com isso hoje, né? Meu Deus do céu. Ainda bem que a tua família tem médicos. Deixa eu esclarecer pro pessoal aqui. Sim, eu recebi essa notícia agora há pouquinho. Mas eu não sabia, eu não fazia ideia disso. E confesso a vocês, quando veio a notícia ali, com esse mundo de gente, 5 mil advogados reunidos aqui, olha, como dizia o locutor da Globo lá, é um teste para cardíaco. Brincas, você já foi mais que homenageado, mas eu preciso reforçar que esse título, essa homenagem singela que a advocacia, que a OAB poderia fazer por você, ela é muito pouco perto daquilo que você é, assim. Então, é realmente muito legal te ver. Eu fiquei muito feliz também de te ver. E na hora eu tava sentada um pouco perto e você meio que deu um grito, assim, cara, é a reação do Brincas. E eu não tenho nenhuma dúvida de que... Eu chorei bastante, tá? Vi, chorando bastante. E eu não tenho nenhuma dúvida que, assim, não tem ninguém, a não ser a pessoa que não te conheça, que não tenha ficado feliz com essa homenagem. Então, parabéns mais uma vez, meu amigo. Muito obrigado, querida. Muito obrigado. É muito merecido. E Paulo Marcondes Brincas, conta pra gente aqui, nesse espaço de conversa, o que você tem feito? O que você anda fazendo? Com o que você, né? O que tem tomado a tua atenção? Com o que você tá trabalhando? Conta um pouquinho pra gente. Caia, você sabe que
aconteceu uma coisa muito interessante na minha vida. Eu até comecei a escrever um livro sobre isso. Quando estava na presidência da OAB, a minha gestão terminou em 18, final de 2018. E você está lembrada que naquela época nós tivemos uma eleição muito difícil, muito concorrida, muita tensão. Então, eu vinha de 3 anos de Caixa de Assistência, um presidente da Caixa, e mais 3 anos de OAB, são 6 anos, girando a 1000 por hora. Meu telefone não parava, era compromisso todo dia, todas as noites, enfim, era uma vida muito doida. Durante esse período, eu praticamente me afastei do escritório porque, sabe como é que é a advocacia, né, Cacá? Ou você tá lá dentro, sabe do que tá acontecendo e faz bem feito, ou não aparece porque pelo menos não vai fazer bobagem ali, né? E aí, logo no começo, eu andei fazendo umas bobagens, meus sócios me chamaram e disseram assim, ó, Paulo, vai lá cuidar da OAB, deixa que a gente cuida do boteco aqui. E assim fizemos. Eu fiquei 6 anos afastado. No final dos 6 anos eu estava girando a 1000. Foi quando o Rafael foi eleito, né? E dia 1º de janeiro o Rafael assumiu. Para mim, uma enorme alegria, porque, sabe, o Rafael é meu irmão, meu grande parceiro de política de OAB, cara, eu amo esse cara. Quando ele assumiu a presidência, o meu dia a dia veio de 1000 por hora para 5 por hora. Óbvio que eu voltei para o escritório. Só que, Cacaé, você volta para o escritório depois de 6 anos, você não sabe, mas mudou muita coisa. Você não sabe mais quem são os clientes. Claro, os clientes aparecem de novo. Enfim, vai aos poucos, mas isso toma tempo, porque a advocacia ela é uma atividade um pouco mais de longo prazo. E eu senti o baque de ter uma vida louca e no dia seguinte nada para fazer. Eu ficava até com crise de ansiedade, imagina, né, do choque. Aí eu pensei, o que eu vou fazer? E eu sempre gostei muito de atividade intelectual. Eu sempre gostei muito de ler, de estudar e tal. E desde então comecei a me dedicar a estudar. E eu pensei assim, quer saber, não vou estudar outras coisas que não necessariamente direito. Comecei a estudar muita coisa, que você sabe, eu já te conversei várias vezes isso. E hoje, e desde então, estou fazendo isso. Óbvio, o escritório voltou a... Quer dizer, eu voltei para o escritório. O escritório continua lá, O escritório continua. Eu voltei, hoje estou pegando normal ali. Mas tenho estudado muita coisa por fora e tenho feito muita relação desses estudos com o direito. Recentemente, já há algum tempo, um ano mais ou menos, eu comecei um curso de pós na PUC do Rio Grande do Sul em neurociência e comportamento. Neurociência e comportamento. E que não é da área do direito, não tem nada a ver com direito, mas é um estudo que me parece, inclusive o trabalho que eu vou apresentar aqui amanhã é sobre isso. Um estudo que me parece algo muito importante. Você sabe, Cacá, que no mundo inteiro, os estudos de neurociência, evidentemente, estão muito aprofundados e tem muita gente do direito, seja de algumas áreas, como, por exemplo, constitucional, penal, processo, estudando neurociência. E no Brasil, pouquíssima gente. Muito pouca gente trabalhando com neurociência na área do direito. Particularmente, eu fiquei surpreso com isso. Eu fiquei surpreso ao ver como isso é um tema recorrente em outros, inclusive aqui na Argentina. Tá? Curso de mestrado, pessoal fazendo mestrado em direito na área de neurociência. Por exemplo, uma coisa... Tem muita coisa importante ali, porque é a questão do mecanismo de tomada de decisão. Como é que o cérebro humano toma a decisão? É muito interessante. Mas tem coisas muito incríveis, por exemplo, como é que funciona a memória? Qual é a estrutura pela... Vou te dar só um exemplo rapidinho. Muita gente acha que a memória, quando você vê um fato, ela funciona como uma fotografia, né? Que tu tira e deixa ele guardado. Mas não é assim que funciona. Cacá, a memória, ela está muito mais próxima de um arquivo de Word, no qual você puxa o arquivo e salva do que como uma fotografia. Todas as vezes que você acessa a memória, você modifica um pouco.
o que você está lembrando. E isso vai sendo salvado de outras formas diferentes. Isso tem uma implicação enorme. Como é que não se estuda isso, por exemplo, na área do processo com prova testemunhal? Como é que você, só para você ter uma ideia, os estudos de neurociência nos Estados Unidos, graças a essas questões de memória, por exemplo, isso foi levado à Suprema Corte norte-americana. A Suprema Corte decidiu, ao contrário do que vinha decidindo anteriormente, que é impossível haver condenação criminal exclusivamente com prova testemunhal. Qualquer que seja ela. Não pode haver. E aí um grupo de advogados viaja aos Estados Unidos procurando casos de pessoas condenadas para fazer os processos de revisão criminal com base nessa jurisprudência para absolvê-los. Isso é uma mudança de entendimento que tá sólido nos Estados Unidos hoje em dia e que veio a partir dos estudos de neurociência. E tem muitas outras coisas, por exemplo, direito constitucional. Como é que você pode... Será que a democracia, com os mecanismos que ela tem de salvaguardas, de garantia de funcionamento, será que esses mecanismos são adequados para um tempo de inteligência artificial? Será que a gente não tem mecanismos de salvaguarda da democracia obsoletos? De uma tal forma que você pode ter uma democracia funcionando formalmente, normalmente, mas na prática você não tem mais a liberdade que a democracia propicia, mas todas as salvaguardas estão funcionando. Uma obsolescência dos mecanismos porque você tem que entender como é que a inteligência artificial, principalmente redes sociais, interfere no funcionamento do cérebro. Tem tanta coisa sobre esse assunto é um assunto tão bacana, tão novo, e eu te confesso, Cacá, eu estou apaixonado por isso. Vou até aproveitar e trazer um tema aqui amanhã sobre esse assunto. Mas eu gosto de coisa nova, eu gosto de desafio e de sair da caixa. Cacaia, posso estar enganado, mas eu acho que o mundo vai mudar muito nos próximos anos. Eu acho que o impacto da inteligência artificial é muito maior do que aquilo que a gente imagina que seja. Tem muita gente muito nervosa com isso. Vamos perder nosso emprego, não sei o quê. Na minha opinião, vai mudar muita coisa sim. Eu sou extremamente otimista em relação a essas mudanças, porque todas as vezes que há mudança, claro, muita coisa acaba. Uhum. Mas muita oportunidade surge. É muito desafiador. Você tem novas portas abrindo. E o mundo é cheio de mudança o tempo inteiro. Se o mundo não mudasse, ninguém conseguia se estabelecer profissionalmente. A minha ideia é o seguinte: se você estiver aberto ao novo, se você estiver com vontade de viver, se você estiver aceitando que a vida é mudança e que essa mudança faz parte da gente e que você só vai parar de mudar o dia que você morrer. Se você está feliz vivendo, você tem que estar feliz mudando e disposto a aprender coisas novas, a fazer advocacia de uma forma diferente. Porque se você pensar, eu sempre fiz advocacia assim, é assim que eu sei fazer e eu não quero saber de coisas diferentes, aí complica. Mas se você estiver aberto ao novo, a profissão não vai morrer de jeito nenhum. Gente, pelo amor de Deus, a gente trabalha com conflito humano. O dia que não existir mais conflito humano, pelo amor de Deus. Cacaia, o que vai existir, se toda a humanidade morrer e sobrarem 2 pessoas no mundo, elas vão brigar e vai precisar de um advogado para chegar e resolver o problema. Então, assim, nunca não é a fonte. Agora, a forma como a gente exerce provavelmente vai mudar. Se você estiver disposto, antenas ligadas, sabendo, percebendo como é que as coisas vão mudar, para onde é que o mundo vai e as oportunidades que vão surgir, vai ser ótimo, eu não tenho dúvida. O grande problema é se você já tiver, não tem mais energia, não sei o quê, não quero mudar, sempre fiz assim que eu gosto. Aí a coisa fica meio complicada mesmo.
E Brincas, deixa eu te perguntar aqui, você tá falando sobre o que você vê, né? Essa possibilidade, essas oportunidades, na verdade, é meio que não se assustem, né? A mensagem é não se assustem com o novo. A gente é claro que é desafiador, é claro que dá medo. Eu acho que é meio que natural você ficar mais desconfortável com o novo, mas permaneça, né? Ali você pode encontrar grandes oportunidades. E é muito legal ouvir isso de ti, porque no final do dia a gente tem aí uma quantidade bastante grande de advogados e advogadas iniciando a carreira. Muitos ainda com medo, né? Meu Deus, tô começando agora. A maioria dessas pessoas começando uma carreira, e tenho certeza que de forma absolutamente distinta de como eu comecei, de como você começou, certo? O que mostra pra gente que a advocacia é realmente, assim, acho que isso... Dinâmica, eu acho que vai ao encontro do que tu falou, não dá pra ter medo. Se era diferente na tua época, se era diferente na minha, e se hoje é diferente, mas estamos todos aqui, significa que o novo veio e a gente... se adaptou. Tá se adaptando, né? Então, acho que essa é uma grande verdade, assim, que tu trouxe. E eu queria daí que você deixasse aqui pra gente, eu já te ouvi falar várias vezes, mas eu queria que tu falasse um pouco para as pessoas que estão começando, assim, com base na tua experiência, como é que tu vê a advocacia? Qual a importância que tu dá para essa profissão, sabe? Porque eu acho que você é um cara dos mais apaixonados, assim, pela profissão, de uma forma absolutamente admirável. E eu queria que você falasse sobre isso, assim, deixasse uma mensagem, porque é tão bom a gente ouvir gente boa dando o seu testemunho, enfim, a sua mensagem, sabe? Cacá, é assim, ó. Eu exerço essa profissão há quase 40 anos. E vi muita mudança. Muita coisa mudou nesse período. E eu acho que, sinceramente falando, as mudanças nem começaram. Elas virão muito em breve e muito drásticas. Uma hora qualquer a gente pode conversar sobre o que eu acho especificamente que vai mudar. Quero te receber lá no estúdio da casa pra gente falar... A gente entra nesse assunto. Exatamente. Mas assim, para alguém que está começando, provavelmente deve ser uma pessoa jovem. Pessoa jovem que tem medo de mudança, eu acho que deve ter medo de se olhar no espelho, porque o jovem é a mudança. E, assim, minha primeira mensagem, não tenha medo de mudança. Você próprio é a mudança. Você está chegando agora. Você é o mundo novo. Né? O novo sempre vem. O novo sempre vem. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa que eu acho muito importante dizer para o jovem é: se você vai apostar em alguma coisa quer apostar em alguma coisa que tenda a dar certo, oportunidades, para onde é que eu vou olhar, para que lado eu vou olhar, eu acho que tem muita gente cometendo um erro aqui, tá? Porque essas mudanças certamente virão, boa parte delas por conta da tecnologia, tem muita gente olhando para a tecnologia. E eu particularmente acho que a Caia está olhando para o lado errado. Não tem que olhar para a tecnologia. Você tem que saber operar a tecnologia, é diferente. Mas você não tem que se tornar tecnólogo. E aqui é que está o erro de muita gente. O que você precisa é olhar para o outro lado. Você precisa olhar para o lado humano da profissão. Você tem que olhar, você tem que entender que a gente cuida de gente. Nós lidamos com gente. E este lado humanístico da profissão, isso é que me parece que é daqui que vai surgir o futuro. As modificações virão pela tecnologia. A gente precisa, sim, saber operar a tecnologia. Houve uma época em que os agricultores eram com cavalo, carreta, enfim, vieram os tratores. Os agricultores tornaram-se mecânicos de tratores? Não! Claro que tem mecânicos de trator. Eles aprenderam a operar os tratores e trabalhar na nova realidade. É a mesma coisa. Nós não vamos nos tornar técnicos de inteligência artificial. Está errado isso. E muita gente falando sobre esse assunto, pretendendo que nós nos tornemos técnicos. Não, nós precisamos operar. Usar é diferente. É diferente. Mas achar que o direito daqui para frente
É estudar tecnologia? Não. Na minha opinião, Cacaia. E para a juventude, primeiro, não tenha medo de mudança. Segundo, quer olhar para um lado que eu acho que é o lado certo para olhar, é o lado de gente, de pessoas, de cuidar de outro ser humano. Entender o conflito não como um processo, mas entender que é um conflito humano. São duas pessoas, por que elas se envolveram no conflito? Como é que é a dinâmica desse conflito? Como é que esse conflito começa? E aí muita gente vai dizer, mas aí tem muito a ver com psicologia, tem muito a ver com outras coisas, eu sou jurista, eu não quero saber disso. Outra coisa que vai mudar, na minha opinião, acho que o direito vai ter muito mais diálogo com outros saberes, com outras ciências. Hoje, Cacaia, nós somos muito... A gente não se mistura, né? A gente não se mistura. Eles veem isso, outros saberes, como arrogância nossa. Eu acho que não é arrogância, eu acho que é mais uma característica do direito. Mas eu acho que essa característica não sobrevive no século XXI. Vai ter muito mais relacionamento com outras ciências. E eu acho que aqui é algo que nos dá uma pista muito interessante de para onde olhar e não é só para jovem, tá? Porque a mudança vem para todo mundo, amiga. Todo mundo acho que tem que olhar para lá. E, por fim, eu poderia ficar aqui te ouvindo o resto da tarde. Aliás, eu já queria deixar o compromisso público que você vai voltar na DVCast pra gente falar sobre neurociência. Eu quero te ouvir assim. Quero aprender, na verdade, né? Quero ter uma aula exclusiva. Mas vamos lá, pra terminar, eu queria que você falasse o que já que a gente tá na Conferência Estadual da Advocacia Catarinense, organizada pela OAB de Santa Catarina, eu queria que você deixasse aqui registrado o que a OAB significa para você, significou para você, qual é, enfim, a tua relação com ela. A OAB é parte da minha vida, né? Talvez, depois da minha família, a parte mais importante da minha vida. Eu me dediquei por muitos anos a essa instituição, há muito tempo. Assim, não dá para contar o quanto de trabalho, de dedicação, de empenho significou. Agora, eu acho muito importante a gente lembrar o seguinte: a OAB e a advocacia são instituições casadas com democracia e com liberdade. E é inegável que a nossa democracia brasileira, hoje, 2026, não vive um bom momento. O simples fato das pessoas terem medo de criticar uma autoridade pública para não saber se vai ser sancionado ou não, isso é um péssimo sinal. Isso é um péssimo sinal. Porque fazer uma crítica a uma autoridade pública é um direito que todo cidadão no Estado Democrático de Direito tem. Sim. E eu acho que é hora da OAB levantar a voz. A OAB mostrar o caminho. Tem muita coisa que precisa mudar. Tem muita coisa errada no Brasil. E eu acho que a nossa instituição, pela história que tem, pela legitimidade que tem, eu não consigo imaginar, Cacaia, outra instituição que tenha tanta condição de mostrar o caminho além da própria OAB. Então, acho que esse é o momento. Então, estamos todos nós aqui reunidos, 5.000 advogados aqui presentes. Está todo mundo conversando e certamente conversando sobre esse assunto também. Eu acho que o que representa para mim, representa um dos pilares de sustentação da democracia, do Estado Democrático de Direito. E hoje é momento que essa instituição tem que se levantar e mostrar o tamanho e a força que tem. Brincas! Se a OAB faz parte da tua vida, eu acho que nós, advogados e advogadas, temos a alegria de ter tido você à frente dela, né? E você é uma pessoa maravilhosa, um advogado querida, brilhante. E, enfim, se eu puder só ser tua amiga, pra sempre, eu já tô muito feliz. Já é há muito tempo, minha querida. Obrigada, eu tô à disposição. Aliás, muito obrigado a todos. Foi uma homenagem. Acho que é um dos momentos mais bonitos da minha vida. Eu, assim, fiquei muito, muito feliz, muito emocionado. Chorei muito. Não posso ficar falando muito, senão daqui a pouco começo a chorar também de novo. Estou muito feliz, muito obrigado. Eu estou aqui à disposição da ordem sempre. A nossa OAB, minha, tua, nossa OAB. A hora que for necessário, pode contar comigo. E muito obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui contigo. Valeu, querida. Toda minha, viu? Valeu.